o fardo de ser um exemplo. Quantas vezes você que é líder de jovens, você que é filho de pastor, você que é simplesmente cristão, se viu nessa posição de caramba, eu não posso fazer as coisas, e viveu como fazendo as coisas certas só por uma obrigação e não por amor, não por que Deus é seu pai, ele é maravilhoso e, sabe, simplesmente viveu o evangelho. Sabe, muitas vezes a gente fica nessa questão, é um fardo ser cristão, é um fardo ser filho de Deus, porque eu quero fazer outras coisas e eu não posso, porque Deus diz pra eu não fazer. E eu quero falar pra vocês um pouco da minha história em relação a isso. Pode ter certeza que eu sei muito sobre esse assunto, porque por longo da minha vida eu vivi nesse fardo, sabe? Só que eu só vivi nesse fardo porque eu não entendia o quanto eu era amada pelo meu pai. Mas vamos chegar lá. Bom, o que eu quero contar pra vocês eu não sei se vocês sabem, mas eu sou filha de pastores. E querendo ou não, filhos de pastor, eles carregam mais uma... Não é uma obrigação, é uma obrigação, mas tipo, mais aquele peso de ter que ser um exemplo, sabe? Tanto na igreja quanto fora na igreja, por causa do ministério dos seus pais, porque você tem que dar o exemplo, né? E tudo isso, né? Se você já é filho, tem que dar exemplo pra honrar o seu pai. Imagina filho de pastor que tem que dar pra honrar o ensino do seu pai em casa e também no ministério. Então, tem toda essa questão. E acaba que você sendo filho de pastor, você acaba tendo muita cobrança. Tanto dos pais, claro, tem que ter, óbvio, é natural, mas tanto das pessoas da igreja, quanto fora, e falava, nossa, você não é filha de pastor e tudo mais. Então, por muito tempo da minha vida eu vivia nesse peso, nesse fardo, e eu achava terrível. E acaba que isso foi me contaminando. Por quê? Porque eu não tava olhando mais pro evangelho, porque... isso foi antes de eu conhecer, tipo, ter o meu relacionamento verdadeiro com Cristo, sabe? Eu não tinha conhecido ainda Cristo. Era mais o Deus dos meus pais do que o meu Deus. Mas eu vivia uma vida não de amor, não de graça, não de desfrutar da presença. Eu vivia uma vida de obrigação. E eu me via com esse fardo de eu preciso ser um exemplo a todo minuto, a todo segundo. E acaba com muitas pessoas estão vivendo assim. Só que não é plano de Deus pra você viver uma vida de religião, uma vida de obrigação, uma vida de fardo. Não, Deus te chamou pra ser livre. Deus te chamou pra você viver em paz, em graça. Mas, Manu, eu me vejo um pouco nessa questão, com o fardo de ser um exemplo. Por quê? Porque eu tô na escola, meus amigos não são cristãos e eu posso rir de qualquer coisinha. Eles falam, crente pode isso, crente não pode aquilo. E eu sei, é um saco. Sério, é horrível, é horrível. Já aconteceu várias vezes comigo e com certeza deve acontecer com você. Você ri de qualquer coisa ou fala qualquer coisinha, tipo, que nem é errado, nem é pecado, mas aí a pessoa olha pra você e fala, nossa, mas você não era crente? Eu sei que irrita profundamente, mas é aí que a gente tem que continuar sendo exemplo. Sabe, tem uma frase que obviamente você já ouviu, ou da sua mãe, ou de qualquer pessoa existente, mas normalmente são das mães e dos pais, né? Mais da mãe do que do pai. Que é, você não é todo mundo. E realmente nós não somos todo mundo. Só que a gente só vai ver na leveza do evangelho, sendo o exemplo, simplesmente porque nós amamos a Deus e porque não é mais a nossa natureza viver naquelas coisas. Quando você entender que você é extremamente amado por um Deus que é Pai e você entender que você é livre. Você é livre. Você é livre para você fazer o que você quiser. Mas tem um versículo que diz lá, não lembro se é 1 Coríntios ou Filipenses, mas eu vou deixar aqui. Que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E cara, você pode todas as coisas, só que quando você entrega a sua vida a Jesus e você experimentou de Deus, você não vai viver mais nessa questão de religião, de eu preciso ser um exemplo para as pessoas, ou eu preciso fazer as coisas tudo certo. Não, você vai viver na leveza. Sabe, o que eu quero falar com você através desse vídeo é para você não se preocupar em ser um exemplo. Cultive uma vida de relacionamento com Cristo. Conheça mais desse Deus e mais desse amor, dessa graça. E viva uma vida de secreto, sabe? Mergulhando na palavra de Deus, sabe? Por quê? Porque quando você conhecer a Cristo verdadeiramente, entender o quanto você é amado por Ele e nascer de novo, sabe? Você não vai ficar mais nessa questão e nessa obrigação de ter que ser um exemplo. Você naturalmente vai ser um exemplo, sabe? E eu vivi muito isso. Por muito tempo da minha vida, eu vivia
questão de obrigação, de ter que ser o exemplo, até que isso encheu meu saco, era terrível, e até me fez com que eu me afastasse mais de Deus, sabe? E começasse a querer fazer mais coisas erradas. Porque aí que eu vi que eu achava que eu era presa e as outras pessoas eram livres por fazer aquilo que elas queriam. Mas quando Jesus me encontrou, assim, sabe? Quando eu não entendi, sabe? Coisas que eu não entendia, sabe? Tudo mudou. E eu não precisava mais tentar ser um exemplo para as pessoas. Agora eu vivia com Deus. E o Senhor ia me transformando. Não se preocupe em ser um exemplo. Viva com Deus e deixe Ele te transformar. E naturalmente você vai ser um exemplo. Eu sei que tem um versículo na Bíblia que diz pra gente não ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. E realmente a gente tem que viver uma vida de exemplo, porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos iguais às outras pessoas que não têm Deus. Nós somos diferentes. Mas não é uma tentativa nossa de ser um exemplo para as pessoas, não é uma tentativa nossa de agradar a Deus com as nossas obras, não é nossa nova natureza, porque nós conhecemos a Cristo e agora nós não somos mais os mesmos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu sei que muitas vezes você pode pensar que é um fardo, não com essas palavras de fardo, de ser um exemplo, mas às vezes você pode pensar que é pesado ser um exemplo, você tem que ser um exemplo em todo minuto, a todo segundo, por ser cristão, para levar as pessoas a conhecerem a Cristo através do seu testemunho. Mas o que eu quero te dizer é para você não se preocupar em ser um exemplo. Sabe, tem um vídeo que eu postei semana passada aqui no YouTube que fala se preocupar é inútil. Ver esse vídeo é poderoso demais. E ver os outros também já, deixa o seu like, se inscreve no canal e aproveitar para falar isso, né? Mas às vezes a gente se preocupa até com isso, de ter que ser um exemplo, de fazer as coisas certas. Mas quando a gente deixa todas essas coisas para trás e foca em Cristo, no amor dele, na graça dele, na presença dele, naturalmente, e se enche da palavra de Deus, naturalmente você vai ser transformado. E aquilo que agora você faz não é uma tentativa sua de ser perfeito e vai ficar caindo aqui ainda, e ainda mais você vai achar que é um fardo ser cristão porque tem que ser um exemplo. Não, agora você conhece a Cristo, você se enche dessas palavras e a palavra de Deus te transforma. Não você tenta ser transformado, tenta mudar, não. Você abre seu coração e deixa Cristo te moldar, Deus te moldar através do amor dele, da palavra dele. E vai ser uma consequência você ser um exemplo para as pessoas. Por quê? Porque agora você está vivendo com Deus verdadeiramente. E quando a gente vive com Deus, a gente não vive mais uma vida de religião. Porque a religião mata, a religião é terrível. A religião é a nossa própria justiça própria, tentando ser aceitos por Deus. Mas o Evangelho é você saber que você não consegue nada, mas Cristo fez tudo por ti. E agora você é renovado, agora você é uma nova pessoa em Cristo. E agora você é filho de Deus. Nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos, mas pelo aquilo que Cristo fez. O que eu quero te dizer hoje é que não é um fardo ser um exemplo. Quando você tem uma intimidade com Deus. Quando você nasceu de novo. Porque agora você anda com Cristo. Então você não vai querer mais as outras coisas. Agora você quer as coisas de Deus, as coisas do céu. Porque você entendeu que isso é o melhor de Deus para nós. Então que você possa ter sido edificado, extremamente edificado através dessa palavra. E é isso aí, família. E o Senhor falou muito comigo, espero que tenha falado muito com você também. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Comenta aqui um tema que você quer que eu fale aqui nos vídeos. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida também. E se inscreve no canal, né? E manda esse vídeo para mais pessoas, para que elas também saibam quão maravilhoso é ser um exemplo quando nós temos a Cristo, sabe? Ser um exemplo não é um fardo, não. É um maravilhoso e prazeroso. Então que você possa ter falado com essa palavra, se encher dela e compartilhar com outras pessoas. E já ser um exemplo aí para elas também, né? De que você é um exemplo. Que você é filho de Deus, amado por Deus, vive com Deus e você é um exemplo. Em nome de Jesus. É isso aí, família. Ficam com Deus. Beijo.